E fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre os animais vertebrados. Então vamos dar início falando sobre a origem e também a evolução dos vertebrados. Então, de acordo com o registro fóssil, os primeiros vertebrados surgiram há cerca de 500 milhões de anos. Esses fósseis encontrados sugerem que esses animais eram semelhantes aos peixes de hoje. Ainda segundo o registro fóssil, o segundo grupo de vertebrados a aparecer na Terra foi o dos anfíbios, e mais tarde surgiram os répteis, as aves e também os mamíferos. No decorrer da história evolutiva, cada grupo desenvolveu certas características que possibilitaram o seu sucesso evolutivo. Por exemplo, a fecundação interna e a produção de ovos com casca permitiram que os répteis ocupassem o ambiente terrestre com sucesso e se reproduzem independentemente do meio aquático. Então agora vamos conversar sobre as características gerais dos vertebrados. Então vamos lá, os vertebrados são encontrados em praticamente todos os ecossistemas da Terra e claro, os seus representantes podem habitar os meios aquáticos e também terrestres. Eles possuem esqueleto interno que é constituído por ossos e cartilagem ou apenas por cartilagem, e o esqueleto ele acaba servindo como suporte para sua musculatura, formando o sistema esquelético muscular que é responsável pela sustentação e também pela movimentação do animal. Além disso, parte do esqueleto acaba abrigando e protegendo o sistema nervoso, o crânio acaba protegendo o encéfalo, a coluna vertebral, que é uma característica exclusiva dos vertebrados, protege a medula espinhal. Eles também possuem um sistema digestório completo, que se divide em boca, faringe, esôfago, estômago e também intestino. Além, é claro, das glândulas anexas, como por exemplo os pâncreas e também o fígado. Os resíduos da digestão acabam sempre sendo eliminados. Eles também possuem um sistema circulatório que é fechado, ou seja, o sangue percorre o corpo sempre dentro de vasos sanguíneos. E esses animais, eles também apresentam sexos separados, ou seja, há indivíduos machos e também há indivíduos fêmeas. Por fim, vamos conversar sobre a sua reprodução, que é sexuada. E por fim, os vertebrados eles costumam ser reunidos em dois grandes grupos: vertebrados sem maxilas, ou seja, lampreias, e vertebrados com maxilas, como todos os outros vertebrados. E nas próximas aulas, vamos conversar sobre os vertebrados com maxilas, que compõem 5 grupos principais, que são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e também os mamíferos. Eu espero que vocês tenham entendido. Boa parte do que vimos aqui foi mais de uma forma geral, então não se preocupe tanto com os detalhes, com os nomes, porque nas próximas aulas vamos conversar sobre cada uma dessas partes que eu comentei com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!